Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, assombra todo grande líder, toda pessoa que constrói algo importante. Como garantir que o projeto de uma vida inteira não morra junto com você? Estamos falando de um momento de altíssima tensão na história de Israel. O rei Davi, ele já está no fim da vida. E tudo pelo que ele lutou, o futuro da nação mesmo, está em jogo. E para entender a jogada final dele, a gente vai analisar o capítulo 28 de 1 Crônicas, com o apoio aqui de notas das Bíblias de Estudo Holman e também da NA. A nossa missão é desvendar não só uma sucessão de poder, mas a transferência de uma visão sagrada, a construção do Templo de Jerusalém. E é fundamental a gente lembrar do cenário, né? Isso não é só um discurso de aposentadoria, é um ato político, assim, de altíssima precisão. Davi sabe que o vácuo de poder é perigosíssimo e tem mais. Nos bastidores, um dos outros filhos dele, o Adônias, já está se articulando, tentando tomar o trono por conta própria. Então, o que a gente vai ver aqui não é só um pai passando o bastão para o filho, é um mestre estrategista, neutralizando rivais, solidificando um legado e garantindo o futuro de um projeto divino. Tudo num único movimento, público e muito calculado. Nossa, isso já eleva a tensão. Muito. E a cena de abertura, logo no primeiro versículo, mostra exatamente essa intenção. Davi convoca uma assembleia em Jerusalém. E a lista de convidados, olha, é impressionante. Todos os príncipes, os chefes das tribos, os comandantes do exército, os administradores, oficiais da corte, até os guerreiros mais renomados. A elite de Israel inteira está ali. Mas isso não parece um pouco, assim, performático? Ele é o rei, né? A palavra dele já não deveria ser o suficiente. Reunir todo mundo assim não demonstra uma certa necessidade de validação que, sei lá, um rei no auge não precisaria? É uma ótima pergunta. Parece contraintuitivo, né? Mas é aí que está a genialidade do Davi. Ele não está demonstrando fraqueza. Pelo contrário, está mostrando uma sabedoria política forjada em décadas de batalhas, de intrigas. Ele sabe que um decreto no privado, pode ser contestado. Uma ordem pode ser revertida. Mas um juramento público, feito diante de toda a estrutura de poder da nação, cria um consenso inquebrável. Ah, entendi. Ao fazer com que todos ouçam e vejam a transferência da planta do templo, ele transforma cada um deles em testemunha. E em guardião da decisão. Exato. Ele está basicamente dizendo: vocês todos viram, vocês ouviram, a sucessão é esta, o projeto é este, agora a responsabilidade é de todos nós. É um golpe político para isolar o Adonias e qualquer outro pretendente. Faz todo sentido. Ele não está pedindo permissão. Está criando um fato público, irrefutável. E depois de reunir todo mundo, o Davi se levanta e, nos versículos 2 e 3, ele faz uma confissão de uma honestidade, assim, brutal. Ele diz: eu tinha no coração um propósito de construir um lugar de descanso para a Arca da Aliança do Senhor. Ele admite que esse era o grande sonho dele, que ele já tinha até juntado os materiais. E aí, ele conta por que não pôde seguir adiante. E a razão divina é direta, quase cortante. Mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um homem de guerra e derramou muito sangue. Falar isso em público é algo muito pessoal e vulnerável. É de uma humildade tremenda. E aqui a gente tem um princípio de liderança poderoso, sabe? O fundador, o guerreiro que estabelece a nação, muitas vezes não é a pessoa certa para construir as instituições de paz. São habilidades diferentes. Exato. Habilidades diferentes para tempos diferentes. Davi era o conquistador. Salomão precisava ser o construtor. E a questão aqui não é moral, como se as guerras de Davi fossem pecaminosas. Muitas foram necessárias. A questão é vocacional. As mãos que unificaram o reino com a espada não eram as certas para construir um templo de paz. O próprio nome de Salomão. Pois é, Shalomon, que vem da raiz de Shalom, paz. Davi está na frente de todo mundo, validando a teologia por trás da sua própria alimentação. Isso muda a perspectiva toda, não é um castigo, é uma questão de adequação. A vocação de guerreiro dele, por mais necessária que fosse, o desqualificava para
para a próxima fase. E me parece que ele usa essa mesma honestidade para justificar porque o Salomão é o escolhido, quase dizendo, não fui eu, foi Deus. Exatamente. Nos versículos 4 a 6, ele traça essa linhagem da escolha divina. Ele não diz, eu escolhi Salomão porque ele é o mais sábio. Não. Ele diz que Deus escolheu a tribo de Judá, depois a família do pai dele, depois ele mesmo entre os irmãos e, finalmente, dentre todos os filhos, Deus apontou para Salomão. Ele está tirando qualquer traço de favoritismo pessoal da equação. Claro. A mensagem para a liderança de Israel é clara. Contestar Salomão não é contestar a mim, Davi, é contestar uma escolha soberana de Deus. Uma jogada de mestre para legitimar o sucessor. Mas essa escolha divina vem com uma cláusula, né? Bem importante, no versículo 7. Deus diz sobre Salomão: estabelecerei para sempre o seu reino, se ele tiver a coragem de obedecer aos meus mandamentos. Esse "se" é uma palavra pequena, mas com peso enorme. Um peso monumental. Isso levanta uma questão central sobre a natureza da aliança no antigo Israel. A promessa de Deus não é um cheque em branco, sabe? Um destino que não dá para mudar. Ela é dinâmica, relacional. A estabilidade do reino, a bênção divina, a continuidade da dinastia, tudo isso está ligado à obediência. Não é um felizes para sempre garantido. De jeito nenhum. É um felizes para sempre ser. E o Davi, em público, está colocando essa responsabilidade nos ombros de Salomão e lembrando a nação inteira que a prosperidade deles depende da fidelidade do rei. Certo. O futuro não está escrito em pedra. Ele é construído dia a dia. E depois de estabelecer o porquê, o quem e o como, Davi chega na parte que, para mim, é a mais impressionante do capítulo. A partir do versículo 11, ele não dá só uma bênção para o Salomão, ele entrega a planta. E não é um rascunho, ele descreve a planta do pórtico, das salas, dos depósitos, as divisões dos sacerdotes. Peraí, ele chega a especificar o peso exato do ouro e da prata para cada objeto. Os candelabros, as mesas, os garfos, as bacias. É quase obsessivo, né? Porque esse nível de detalhe, qual a mensagem por trás do peso de um garfo? Essa é a pergunta-chave. Esse nível de detalhe tem um propósito muito profundo. Se a gente conectar isso com o resto da história de Israel, o paralelo é direto, é intencional. Com Moisés no Sinai. Exatamente, Deus não disse a Moisés, constrói uma tenda aí para mim. Não. Ele deu, como diz o livro de Êxodo, o modelo exato, cada viga, cada cortina, cada utensílio do tabernáculo. Ao fazer o mesmo aqui, Deus está elevando o templo a esse mesmo status de revelação. A mensagem é, este não é um projeto humano para honrar a Deus, é um projeto de Deus para habitar entre os humanos. Então esse detalhe todo, esse excesso, é na verdade uma forma de enfatizar a origem divina da coisa. Precisamente. O detalhe comunica santidade, ordem, mostra que Deus se importa com o mundo físico e que a forma como ele é adorado não é arbitrária. Cada elemento, cada peso, cada medida tem um significado. Isso tira de Salomão o fardo e a tentação da inovação. A tarefa dele não é criar, é executar fielmente um projeto celestial. Uau! E o clímax disso tudo está no versículo 19. Davi declara: tudo isto, disse Davi, o Senhor me deu a entender por escrito todos os pormenores dessa planta. Por escrito. Isso é inacreditável. A gente não está falando de uma visão profética vaga, de um sonho. A gente está falando de uma planta de arquitetura, com especificações técnicas, que Davi afirma ter recebido de Deus por escrito. Isso muda tudo. Ele não é o arquiteto, ele é o portador da revelação. Exato. Ele é o intermediário fiel. Isso dá ao projeto uma autoridade inquestionável. Ninguém pode chegar para o Salomão e dizer, eu acho que o pórtico ficaria melhor um pouco mais largo. Ou precisamos mesmo de tanto ouro? Exatamente. A resposta de Salomão seria simples. Não está em discussão. O projeto não é meu. Isso blinda a construção de interferência política, de gosto pessoal. A tarefa é de fidelidade, não de criatividade. É uma passagem de responsabilidade, de nível cósmico,
E é com esse peso todo que Davi encerra o discurso falando direto com Salomão. O versículo 20 é um dos encorajamentos mais potentes que existem. Ele olha para o filho e diz: seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor Deus, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que se termine toda a obra para o serviço da casa do Senhor. A estrutura é perfeita. A visão foi de Davi, a responsabilidade agora é de Salomão, mas a presença que garante o sucesso é a de Deus. E assim, o capítulo se fecha como uma obra-prima de transição de liderança. Davi demonstrou uma sabedoria que vai muito além do campo de batalha. A gente viu a estratégia política para garantir uma sucessão pacífica, vimos a humildade de aceitar a vontade de Deus, mesmo que significasse abrir mão do seu maior sonho. Sim, vimos a transmissão de um projeto de origem divina, com cada detalhe santificado, e por fim o encorajamento pessoal, de um pai para um filho, de um rei para o seu herdeiro. Este capítulo mostra Davi não só como rei e guerreiro, mas como profeta que recebeu uma revelação e como um administrador fiel, que preparou tudo para o próximo líder ter sucesso. Então, o que a gente tira disso tudo? Em um único capítulo, tivemos uma aula sobre legado, sucessão, propósito. Davi não se agarrou ao poder. Ele passou a coroa, mas, mais importante, ele transmitiu uma visão, um plano detalhado e uma bênção que era também um aviso. Ele alinhou a nação, legitimou o sucessor e entregou as ferramentas para a maior obra da história de Israel. E o detalhe que fica ecoando para mim é essa ideia. Impressionante. A arquitetura como uma forma de revelação divina. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Este relato mostra um plano incrivelmente detalhado, de origem divina, para um empreendimento monumental. Isso levanta uma questão provocadora para os nossos próprios projetos, sejam eles pessoais ou coletivos. Qual o equilíbrio entre seguir uma inspiração detalhada, aquele plano que a gente sente que deve seguir, e a necessidade de improvisar, de adaptar no caminho? E, talvez o mais importante, de que forma a nossa crença na origem de um plano, seja ela divina, intuitiva ou fruto de uma grande ideia, afeta a nossa dedicação e a nossa coragem para executá-lo, especialmente quando a tarefa parece grande demais